Graça e paz, meu querido irmão. Feliz ano novo, né, a todos. Há um tempão que não nos vemos. Então estamos retornando agora, no mês de janeiro, a nossa escola bíblica dominical na Igreja Batista Sião, em Salvador, Bahia. Você que é aluno, prazer tê-lo novamente conosco. Você que tem nos acompanhado ao longo do ano, deixe o seu ok, faça o seu comentário, ajude-nos nesse estudo que estamos fazendo sempre aos domingos, esses estudos. Estamos estudando nesse trimestre a revista Compromisso, a revista oficial dos batistas no Brasil. O tema geral da revista é As Conquistas, ou A Conquista de Canaã. Tendo como base os livros de Josué, Juízes e Ruth. Hoje nós vamos para a nossa lição de número 2, domingo, a nossa lição de número 2. Essa lição tem por tema as conquistas do povo de Deus. Nós vamos ver um versículo que está lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos irmãos, esse versículo eu tenho de memória. Eu o tenho como referência, fez parte da minha juventude. Eu lembro que num acampamento na minha igreja, no mês de agosto, em um desses acampamentos o tema foi santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Com uma música belíssima, cantada, composta por dois irmãos membros da igreja. E me marcou muito esse acampamento. E esse tema hoje me deu uma saudade de talvez mais de 30 anos. Então é um tema muito interessante, porque falar de conquistas. Se tem uma coisa que nós humanos, nós gostamos, é de conquistar. Conquistar faz parte da nossa história desde cedo. Conquistar o primeiro emprego, conquistar a primeira faculdade, conquistar o casamento, não diga aqui o primeiro não, o casamento, conquistar bens. Quem aqui nunca pensou e nunca desejou, nunca sonhou em conquistar, por exemplo, um carro? A casa própria, o maior sonho de consumo do brasileiro. Conquistar faz parte da vida do ser humano. A vida do ser humano é feita de conquistas. E a história do povo de Deus não é diferente disto. Quando nós pensamos em toda a trajetória antes de Josué, quando o povo liderado por Moisés, o grande líder, o maior estadista de Israel, lidera a saída, ou o êxodo do povo do Egito. Isso nós vimos quando estudamos o Pentateuco, principalmente o livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Quando Moisés lidera a saída de um povo que esteve no exílio, ou cativeiro, no Egito, por cerca de 4 anos, na verdade, escravos no Egito. E agora eles são chamados, Deus os chama Moisés para liderar a saída desse povo. Segundo alguns estudiosos, o número de pessoas que saíram do Egito, segundo esses matemáticos,
é de aproximadamente quase 3 milhões de pessoas. Não sei exatamente, mas isso eu li. Pensando nisso, eu lembro que a nossa população, a população de Salvador, é quase 3 milhões de habitantes. Imagine o que é liderar um povo durante 40 anos, depois de ter atravessado o Mar Vermelho a pés enxutos, 40 anos no deserto. 40 anos no deserto sob a liderança de um homem que vai envelhecendo e preparando outro homem para o substituir, que é Josué. Josué, assim como Caleb, o seu companheiro, também saem juntos com Moisés e esse número de pessoas do Egito. Mas vocês lembram que durante esse período, após esses 40 anos, só Josué, desses líderes, e Caleb que entram na terra prometida. Deus então cumpre o que tinha prometido, cumpre o que tinha dito. Ele tirou o povo do Egito, Moisés guiou o povo para levar ao povo a uma terra chamada Canaã. Uma terra onde manava leite e mel. Parece que tudo estava tranquilo, tudo estava perfeito. Ou seja, saí do Egito, peregrinei esse tempo todo, agora chegou a hora de tomar posse daquilo que Deus prometeu. Não foi bem assim. É por isso que o tema é as conquistas do povo de Deus. Deus queria dar ao povo e deu a terra por herança, promessa. Mas o povo também teria que conquistá-la. A terra foi dada, mas havia um problema. A terra estava ocupada. E agora? Como tomar posse de algo que está ocupado, que aparentemente tem dono? E é aí que surgem os grandes desafios que Josué vai enfrentar. E ele é usado por Deus como um grande líder para fazer esse processo de conquista da terra prometida. Quando nós falamos, meu cachorrinho que saiu, quando nós falamos de conquistas, não podemos falar de conquistas sem falarmos em lutas. Há o hino do cantor cristão sugerido nessa revista, particularmente um dos meus favoritos. O hino diz: temos por lutas passados, umas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Uma música lindíssima. A história do povo de Deus é justamente essa história de conquista. Mas a conquista, ela se dá através das lutas. Mas também para enfrentarmos as lutas, as batalhas, que não são poucas, na caminhada cristã temos muitas lutas e muitas batalhas. É preciso entender que nós estamos numa situação parecida com uma situação de guerra. A guerra, o objetivo da guerra é a conquista, seja de um povo, seja de um território, seja de uma região, é uma conquista. Mas para que essa conquista aconteça, necessário se faz o preparo. E nós começamos então esse capítulo 3, o versículo 5, quando Josué diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O que Deus tinha para o povo não era algo tão simples, era algo muito grande. E quando algo é muito grande, muito é exigido. Então Deus precisava de um povo, contava com o povo, estava preparando um povo para tomar conta, tomar
posse de algo novo. E esse povo ele precisava também ser um povo novo. Um povo, como nós chamamos, um povo diferente. Então, durante toda aquela trajetória no deserto, todas as experiências e vidas do povo com Deus, principalmente através de Moisés, a qual Deus se revelara e falava a Moisés, e Moisés falava ao povo. Durante muito tempo, toda a lei ela é estabelecida, as leis cerimoniais, os rituais, a instituição do sacerdócio, do culto, do tabernáculo, tudo que envolvia a preparação espiritual de um povo para a conquista, não só de bens materiais, mas também conquistas espirituais. Então, a primeira coisa na conquista, antes de conquistar alguma coisa, Deus está dizendo ao povo: vocês precisam de santificação. Essa palavra santificação, que nós falamos muito, o Novo Testamento fala: buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós dizemos que a santificação é um processo contínuo na vida do crente, segue a salvação, ou seja, a santificação é um processo diário, no qual eu, você, todos nós somos chamados para essa vivência. Mas precisamos entender a palavra santificação. O povo sai do Egito, depois de 400 anos, inevitavelmente, eles adquiriram muitas práticas. Muitas coisas foram ensinadas de forma errada, e essas coisas alteraram o comportamento e a relação desses para com Deus. O povo se mistura no Egito, adquire muitas práticas do Egito. Durante um tempo vão reclamar, inclusive, do maná e de outras coisas, porque eles estavam com saudade da cebola do Egito, depois de ter estado na condição de escravo por 400 anos. O povo ainda chorava. E esse povo durante muito tempo aprendeu práticas que não agradavam a Deus. E Deus então disse: vocês agora vão precisar de um processo de santificação. Santifiquem-se, ou seja, do jeito que vocês estão, da forma como vocês estão, não tem como entrar na terra prometida, e não tem como eu fazer o que eu quero fazer na vida de vocês, vocês estando assim. Então Moisés diz ao povo: santificai-vos. Futuro. Mas amanhã, ou seja, esse santificai-vos é um verbo, como nós dizemos no inglês, presente contínuo, não. Um verbo que dá continuidade, ou seja, é hoje, é agora, é amanhã, o tempo todo. Santificai-vos. Essa é a ideia. Não é se santifique. Santificar, ou seja, todo o tempo, todo momento, enquanto nós estamos caminhando em busca da terra prometida, vocês precisam santificar. E essa santificação, se entendemos bem a palavra, na verdade é isso, é uma separação. Se afastem do pecado. Se afastem do mal, se afastem do erro, assumam uma nova vida, uma nova condição emocional, tirando as tristezas, as amarguras, as aflições, a angústia, tudo aquilo que no dia a dia estão na nossa alma, mas também essa santificação é se afastar do pecado, de tudo aquilo que praticamos ou que eles praticavam, que no dia a dia desagradavam a Deus, impediam a ação de Deus na vida deles, assim como impede a ação de Deus nas nossas vidas. Às vezes Deus não age nas nossas vidas porque nós não estamos santos suficientes para experimentar
o que Deus tem para nós. Então, uma primeira grande lição que nós aprendemos é essa. Só que as conquistas, elas são diárias. Cada dia nós devemos conquistar algo. Cada dia nós lutamos. Eu acho interessante quando no final de ano nós fazemos aquelas listinhas, né? Tipo conquistas, o que eu quero conquistar em 2024. E de um tempo para cá, por frustração pessoal, não faço mais listas. Estive em São Paulo agora, passei quase um mês em São Paulo, mesmo assim, hoje, né? Dia 14, nem a data eu sei direito, 14 de janeiro, eu já me vi pensando já e organizando algumas coisas que eu preciso fazer esse ano. Coisas simples, mas que eu preciso. Voltei de São Paulo, eu não tenho que fazer algumas coisas. Minha habilitação venceu. Cheguei ontem, já corri para renovar. Preciso fazer um check-up e um acompanhamento com uma endocrinologista por causa da diabetes. Já marquei para o dia 17 de janeiro. Tem outra coisa que eu preciso começar também. Então, algumas coisinhas eu preciso fazer, já começar. Se eu pensar em fazer e não tomar uma decisão, não vou conquistar. Então, se eu quero juntar, por exemplo, 5 mil até dezembro, eu tenho que começar agora, todo mês, já colocar uma quantidade no banco. Então, as conquistas, por menores que sejam, elas são diárias. São conquistas em doses homeopáticas. Nós precisamos aprender. E precisamos começar. Cuidado com a dieta segunda-feira. Sempre na segunda-feira. Não. É hoje. É a hora de conquistar. A ordem é hoje. Embora o Senhor diga, amanhã eu farei, ou seja, se santifique primeiro. Mas vamos começar hoje. Então eles têm aqui algumas lutas, dificuldades que eles vão encontrar para novamente dar sequência às conquistas. A primeira dificuldade era atravessar o Rio Jordão para conquistar a terra prometida. Eles tiveram que atravessar o Rio Jordão. Eu pensei geograficamente, acho que é menor, nem olhei no mapa, mas para quem atravessou o Mar Vermelho, só em mar já dá uma dimensão, né? Embora tenha mar que de uma ponta a outra seja menor. Por exemplo, eu já vi a margem, já atravessei o Rio São Francisco e Xique-Xique, você não vê a margem, parece um oceano. Mas o Rio Jordão era menor se comparado ao Mar Vermelho. Então, para quem já atravessou o Mar Vermelho, talvez eles pensassem, é fichinha. Para quem atravessou o Mar Salgado, atravessar o Rio Jordão, eles pensaram água doce, mais pertinho. Enganaram-se, porque eles precisavam atravessar o mar. E para atravessar o mar, o texto vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo de número 6, depois que ele manda o povo santificar. E também falou ao sacerdote, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todos Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás ao sacerdote que leve a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué, nisso conhecereis que o Deus ia estar no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os aveus, os fariseus, os girgazeiros, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão diante de vós. Somai, pois, agora 12 homens das filhas de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que,
Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levaram a arca do Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, aos que vêm de cima a ser amontoado. Queridos, novamente, o milagre e o poder de Deus se manifesta. O povo precisava atravessar o Jordão a pés enxutos. Só que no Mar Vermelho Deus usou Moisés e a sua vara. Moisés tocou na água, o mar se abriu. Só que agora tem um novo líder, e esse líder também tem que ter a mesma autoridade, o mesmo respeito, o mesmo valor que Moisés tinha, é Josué. E Josué agora orienta, sob a orientação de Deus, orienta os sacerdotes com a arca na mão, liderando o povo, toca na água e novamente o milagre acontece, o povo passa para o outro lado. Ufa! Eles devem ter pensado, novamente, atravessamos. Mas o texto diz que a conquista ainda tinha que acontecer. Nada estava tão simples. Nada é tão simples nem tão fácil. Porque quando eles atravessam, eles vão encontrar uma grande barreira formada por um grupo de cidadãos, que nós vamos ver o nome deles aqui agora. A travessia do Jordão, capítulo 3, dizendo, então disse Josué, disse mais Josué, no versículo de número 10, olha interessante, nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, o que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Esse povo todo que eu citei, com esses nomes feios, só em falar o nome já dá medo. Uma barreira de homens, esses homens compunham os habitantes de Canaã. Homens grandes, soldados, guerreiros. E agora esse povo tinha que ser conquistado por Josué. Ou seja, Josué, para conquistar a terra, teria que passar por todo esse povo. Então, as lições futuras falarão de tudo o que acontece a partir da chegada do povo a Canaã. Não foi tão simples, eles teriam que conquistar a terra com muita luta, muito esforço. Isso nos dá grandes lições. A primeira lição que nós podemos extrair para as nossas vidas é que Deus nos chama para conquistar. Eu falei no início de conquistas, metas, desafios, quase que todos de âmbito físico, financeiro. Mas Deus nos chama para grandes conquistas. E essas conquistas, elas acontecem no dia a dia, na caminhada. A conquista da nossa família. Eu creio que hoje o grande desafio, os jebuseus, os amorreus, os heteus, todo esse povo zeus que eu citei aqui, de certa forma representam a nossa família. As dificuldades, as lutas que enfrentamos no dia a dia, para que a nossa família seja como uma terra prometida, seja como Canaã.
No dia a dia nós temos grandes desafios a vencer, grandes batalhas. Por isso que nós precisamos, diariamente, e estamos num momento propício, ainda que você não goste de fazer uma lista, é o momento de você estabelecer metas, talvez metas, para conquistar territórios espirituais, a começar da sua família, estendendo por seu ambiente de trabalho, também de faculdade, de estudo, em qualquer lugar. Conquistar. A palavra é esta, a ordem é esta. Que este ano, de fato, irmãos, a nossa lição é breve por causa do tempo, seja um ano de conquista. Um ano de conquista. Conquistar uma vida espiritual plena, diferente do ano passado, do ano anterior. E se eu não quero conquistar uma vida com Deus, quero ter uma vida com Deus melhor do que tive no ano passado. Quero conquistar minha família, quero conquistar meus amigos. Quero conquistar um ambiente, um local onde Deus se faça presente, onde esse local seja a minha terra prometida. Deus tem muitas coisas a fazer na minha vida e na sua. Por isso que ele diz: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Mas o amanhã não existe. O que nós temos é o hoje, é o agora. Hoje é o tempo. Hoje é o momento, hoje é a hora de começar uma nova caminhada. Eu não sei onde você está, se está de férias, se está em casa, se está viajando, mas que essa palavra alcance o seu coração, te desperte para fazer parte de algo extraordinário que Deus tem preparado para mim, tem preparado para você. Não fique de fora. Ainda que venham lutas, Deus nos chama para grandes conquistas. Porque assim como ele esteve com Josué, esteve com Moisés, agora com Josué, liderando o povo, ele também está com você, está comigo, nessa caminhada, nessa jornada. Que o Senhor te abençoe onde você estiver. Se estiver fora do país ou em qualquer lugar, se você estiver ouvindo essa lição, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. Muito obrigado, tenha um bom dia, um bom domingo, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Amém.